Tudo começou com uma promessa que, à primeira vista, parecia nobre. Devolver à natureza um animal que havia passado anos vivendo em cativeiro. Um gesto que soava como redenção. Mas na prática, essa tentativa acabou se transformando em uma história marcada por erros, pressa e consequências irreversíveis. Décadas atrás, no litoral paulista, foi inaugurado um pequeno oceanário que rapidamente se tornou uma grande atração local. O espaço reunia diferentes animais marinhos treinados para apresentações que encantavam o público. Golfinhos, focas e outros animais eram exibidos diariamente, realizando truques repetitivos diante de plateias curiosas. Apesar do sucesso entre os visitantes, havia um problema constante nos bastidores. Os animais não sobreviviam por muito tempo. O ambiente era limitado, o espaço pequeno e os cuidados estavam longe do ideal. A alta mortalidade gerava prejuízos, obrigando os responsáveis a buscar constantemente novos animais para manter o espetáculo funcionando. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de capturar um novo golfinho. Mas não qualquer um precisava ser jovem. Um filhote teria mais tempo de vida no aquário e poderia ser treinado desde cedo, tornando-se mais lucrativo ao longo dos anos. A escolha do local para essa captura não foi aleatória. No sul do Brasil, existia uma região famosa pela presença de golfinhos que conviviam de forma única com pescadores locais. Ali, esses animais participavam ativamente da pesca, ajudando a conduzir cardumes em direção às redes. Era um exemplo raro de cooperação entre humanos e vida selvagem. Foi justamente ali que um jovem golfinho foi capturado. Ainda era praticamente um adolescente, com poucos anos de vida. Apesar de já apresentar certa independência, sua ligação com a mãe ainda era evidente. No momento da captura, relatos indicam que a fêmea nadava ao redor, em evidente desespero, enquanto o filhote era retirado do mar. A operação foi rápida. O animal foi imobilizado, transportado de forma improvisada e levado por centenas de quilômetros até o aquário onde passaria a viver. Ali ele recebeu um nome chamativo, inspirado em um famoso personagem da televisão, com o objetivo de atrair ainda mais público. E funcionou. O golfinho rapidamente se tornou a principal estrela do local. Treinado para realizar uma série de truques, ele passou a fazer apresentações diárias, saltos, giros, interações com objetos e até comportamentos artificialmente ensinados para entreter o público. Crianças se encantavam, adultos aplaudiam. O sucesso era imediato. Mas enquanto o espetáculo acontecia diante dos olhos do público, a realidade do animal era completamente diferente. Fora das apresentações, ele passava dias nadando em círculos dentro de um tanque pequeno, sem estímulos naturais, sem companhia adequada e longe do ambiente para o qual havia evoluído. Os anos passaram, e com eles o desgaste físico e psicológico. Depois de muito tempo em cativeiro, uma ação judicial foi movida exigindo que o golfinho fosse devolvido ao mar. A argumentação se baseava em leis de proteção animal e nas condições inadequadas em que ele vivia. Inicialmente, a decisão não foi favorável à libertação. Mas, diante de evidências de maus-tratos, as apresentações foram proibidas. O que deveria ser um avanço acabou piorando a situação. Sem o dinheiro gerado pelos espetáculos, o local foi praticamente abandonado. O golfinho permaneceu no tanque, agora sem manutenção adequada, sem cuidados regulares e em condições cada vez mais precárias. A água ficou suja. Os sistemas de filtragem deixaram de funcionar. Para tentar mascarar o problema, produtos químicos foram adicionados, causando ainda mais danos ao animal. Seus olhos ficaram irritados. Sua pele começou a sofrer queimaduras devido à exposição prolongada ao sol. A saúde geral se deteriorava rapidamente. Diante desse cenário, uma mobilização maior foi necessária. Organizações internacionais passaram a se envolver e finalmente foi determinada a devolução do golfinho ao mar. Mas libertar um animal que passou anos em cativeiro não é algo simples. Foi então que um especialista estrangeiro foi contratado para conduzir o processo de reabilitação. Ele tinha experiência com treinamento de golfinhos, inclusive em produções televisivas, mas afirmava agora estar do lado da conservação. Sua missão era preparar o animal para voltar à vida selvagem. Primeiro, ele tentou restaurar as condições básicas de saúde. Melhorou a água, reorganizou os cuidados e iniciou um processo de readaptação. Depois, veio a etapa mais importante: ensinar o golfinho a sobreviver sozinho. Durante anos, ele havia sido alimentado com peixes mortos.
Não precisava caçar, não precisava usar suas habilidades naturais. E uma das mais importantes delas, o uso do sonar para localizar presas, havia sido praticamente abandonada. O processo de reabilitação começou com pequenos passos. Peixes eram oferecidos de forma gradual, primeiro mortos, depois em condições que exigiam algum esforço. Aos poucos, o animal começou a readquirir suas habilidades. Mas havia um problema: o tempo. A readaptação de um animal nessas condições costuma levar meses, às vezes anos, mas, por diferentes razões, o processo foi acelerado. Após pouco mais de um mês, foi tomada a decisão de libertá-lo. No dia da soltura, o evento foi tratado como um grande espetáculo. Multidões se reuniram para assistir. Câmeras registravam cada momento. A expectativa era enorme. Quando finalmente teve acesso ao mar aberto, o golfinho hesitou. Ele não partiu imediatamente. Ficava próximo à área onde havia sido mantido, como se ainda buscasse segurança naquele espaço limitado. Com o passar dos dias, começou a se afastar. Tentou interagir com outros golfinhos, mas enfrentou dificuldades. Animais selvagens não reconheciam facilmente aquele indivíduo que havia passado anos afastado do ambiente natural. Ferimentos começaram a aparecer, sinais de rejeição. Mesmo assim, ele seguiu nadando, explorando, tentando se adaptar. Em um momento surpreendente, foi visto a uma grande distância dali, retornando à região de onde havia sido retirado anos antes. Era como se estivesse tentando encontrar algo familiar. Mas esse retorno não significou estabilidade. Ele continuou sendo visto sozinho, vagando por diferentes regiões do litoral. Um comportamento incomum para sua espécie, que normalmente vive em grupos. Com o tempo, os avistamentos se tornaram cada vez mais raros, até que cessaram completamente. Nunca mais foi visto. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma confirmação definitiva sobre seu destino. A hipótese mais provável é que ele não tenha sobrevivido por muito tempo após a soltura. Fatores como dificuldade de alimentação, rejeição por outros golfinhos, estresse, doenças ou até predadores podem ter contribuído para seu desaparecimento. O que ficou foi uma reflexão importante. Libertar um animal não é apenas abrir uma porta. É preciso preparo, tempo, conhecimento e principalmente respeito pelo processo natural. A história desse golfinho acabou se tornando um marco. Após esse caso, mudanças significativas ocorreram no país. Espetáculos com golfinhos foram proibidos e a forma como esses animais são tratados passou a ser amplamente debatida. Talvez esse tenha sido o único legado positivo de uma história que poderia ter sido muito diferente. No fim, fica uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Será que a liberdade, mesmo tardia e imperfeita, ainda foi melhor do que uma vida inteira em cativeiro? Ou teria sido possível fazer isso da maneira certa?